Nesta noite eu quero compartilhar sobre o fato que Jesus, ele é irremovível e indestrutível. Quando não existia nada, havia o Trino Deus na eternidade. E o Trino Deus é o Criador de tudo que você puder pensar ou imaginar neste universo e no mundo espiritual. Ele deu existência a tudo. Ao mundo material, ao mundo espiritual, a todos os seres. Tudo que tem vida é porque Ele deu vida. E não tem ninguém mais poderoso que o Trino Deus, não tem ninguém mais poderoso que o nosso Senhor Jesus na Trindade. Por isso Ele é irremovível e indestrutível. E aquele que está em Cristo Jesus, o nosso caso, por estarmos nele, nós nos tornamos irremovíveis e indestrutíveis. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com sermos melhor, tem a ver com estarmos em Cristo. Quando nós estamos no Senhor, que tem todo o poder, digno de toda honra e de toda glória, o autor da vida, nessa operação conjunta do Trino Deus, foi João que disse que ele criou todas as coisas e sem ele nada se fez. Foi João que disse que ele criou o mundo e o mundo não o conheceu. Foi o Senhor Jesus que disse que antes que Abraão existisse, eu sou o eterno Deus. Foi o Senhor Jesus que disse, ninguém tira a minha vida, porque Ele é irremovível e indestrutível. Ele disse, eu a dou, eu a tomo de volta. E Ele a tomou de volta no terceiro dia. Mas se Ele falasse que seria no primeiro, no segundo, no quarto ou no quinto dia, daria certo do mesmo jeito. Ele é eterno. Mas Ele falou no terceiro dia, porque o Senhor, para ser conhecido, Ele falou pelos profetas e cumpre a sua palavra poderosamente, para que nós saibamos que Ele é Deus. Lá em Oséias ele diz que seria no terceiro dia, então é no terceiro dia. Mas o dia que ele falasse, ninguém tem mais poder do que o Senhor Jesus. E quando nós estamos em Cristo, nele nós nos tornamos irremovíveis e indestrutíveis. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele, tem a ver com estar nele. E quando nós sabemos quem é Jesus, e se nós entendermos as Escrituras, nós teríamos bastante segurança interior, a despeito das circunstâncias mais difíceis. Ainda assim teríamos segurança interior, porque é impossível ter Jesus e não ter o tudo de Deus. É impossível ter Jesus e não ter todas as coisas que Deus quer nos dar e nos dá em Cristo Jesus. Aliás, nós já temos o tudo de Deus em Cristo Jesus. Nós só não estamos vivendo na plenitude do reino de Deus. A plenitude do reino de Deus virá na segunda vinda de Jesus. Aqui ainda lutamos com o envelhecimento, a idade chega, às vezes não ouve direito, uma série de situações. Mas já temos tudo que Deus quer nos dar, garantido em Cristo Jesus. Não tem como ter Jesus e não ter o tudo de Deus, é isso que a gente tem que saber. Para a gente viver feliz, alegre, seguro, a despeito de qualquer situação, é impossível ter Jesus e não ter o tudo de Deus. O apóstolo Paulo disse, se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos 8, verso 32, a partir desse momento, deixe esse texto marcado aí, porque eu gosto de ler um verso aqui, um verso ali, mais ou menos é assim que eu faço. Romanos 8, verso 32. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? É impossível ter Jesus e não ter o tudo de Deus. É impossível ter Jesus e não ter todas as coisas que Deus só nos dá por meio do Senhor Jesus.
E quando nós entendermos o tudo de Deus, e como tudo de Deus para nós é irremovível e indestrutível, nós até entenderemos melhor algumas promessas da Bíblia. O que eu quero dizer é que quando nós recebemos Jesus, nós estamos perdoados de todos os nossos pecados. Absolutamente perdoados. Perdoados até do pecado que nós vamos ainda cometer daqui 5 anos. Porque nós reconhecemos que éramos pecadores e só tem perdão em Jesus. Então em Jesus somos perdoados, somos reconciliados, somos santificados, somos amados de Deus, somos selados com o Espírito Santo e nós somos herdeiros em Cristo Jesus de tudo que Deus tem para nós na eternidade. E a gente só tem uma ideia vaga desta herança, mas essa herança está garantida em Cristo Jesus. Quem tem poder contra isso? Ninguém. Quem pode tirar o perdão de pecados que temos em Cristo Jesus? Ninguém. Quem pode impedir que sejamos declarados justos por causa da obra de Jesus na cruz em nosso lugar? Ninguém pode revogar o que Jesus fez por nós. Quem vai tirar o Espírito Santo de Deus dos filhos de Deus, lavados e santificados pelo sangue de Cristo? Ninguém. Quem vai tirar a vida eterna dos filhos de Deus? Ninguém. Eles estão em Cristo Jesus. Quando nós temos Jesus, nós temos o tudo de Deus, de maneira totalmente irremovível, de maneira totalmente indestrutível. Por isso tem declarações na Bíblia que só fazem sentido à luz do que eu acabo de te dizer. Se Deus é por nós, se Deus é por nós em Cristo Jesus, e por causa de Jesus, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como que não nos dará com ele de graça todas as coisas? Como ter Jesus e não ter o tudo de Deus? É impossível. Quando nós temos Jesus, reverteu todas as consequências da queda no Jardim do Éden. Em Jesus, nós estamos no Jardim do Éden de novo. Não estamos no Jardim do Éden no sentido de plenitude do reino de Deus, mas já está garantido, é irremovível, é indestrutível, nós estamos em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, por causa de Jesus, quem será contra nós? Se é Deus que nos declara justos, porque o perfeito e eterno Jesus tornou-se homem sem pecado, para morrer naquela cruz em nosso lugar, e se foi Ele que morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, quem nos acusará? O Senhor, Ele é o Supremo Tribunal Federal das regiões celestiais de todo o universo. Se o Senhor nos declara justos porque Ele morreu por nós, quem vai dizer para Ele que não somos justos? Se o perfeito morreu pelo imperfeito, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador, e na justiça de Deus isso está saciado. E quando nós recebemos Jesus com arrependimento de pecados e fé nele como Senhor e Salvador, Ele transfere a justiça dele para nós. Ele diz: está pago, eu declaro você justo. E quem vai nos acusar? Quem vai nos condenar? Se é o Deus do universo que nos declara justos em Cristo Jesus. Se Deus é por nós em Cristo Jesus, quem será contra nós? E se estamos em Cristo, não há nenhuma condenação, nenhuma acusação. E quando nós entendemos tudo que eu acabo de te dizer, aí então faz sentido.
Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, porque nele nós nos tornamos irremovíveis e indestrutíveis. Não tem ninguém que tenha mais poder do que ele. Não tem uma situação, não tem uma pessoa, não tem um ser, não tem ninguém. Se estamos em Cristo, como ser, somos irremovíveis, indestrutíveis, mesmo que passássemos pela morte, ainda que fosse uma morte difícil, lenta e dolorosa, somos em Cristo Jesus eternos. Somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 1. Porque estamos em Cristo, então é verdade. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é não ter nenhuma condenação? Porque somos lavados e purificados no sangue de Cristo, declarados justos, não tem uma condenação. Está pago, está perdoado, fomos recebidos como filhos e filhas por adoção, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Verso 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, esse era o jeito do apóstolo Paulo escrever. Ele gostava de escrever de maneira abstrata, mais difícil, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, descomplicando o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus que está em nós, o Espírito Santo nos libertou da lei do pecado e da morte, ou seja, do pecado em nós. Quem tem Jesus, não pesa mais sobre ele condenação, ele não só tem perdão, ele tem Espírito Santo nele, que o liberta da lei do pecado e da morte. Todo crente tem à disposição de si a possibilidade de ser liberto de qualquer pecado. Às vezes não ora, às vezes não pede, às vezes pede perdão, mas não pede libertação. Eu não sei em que família você nasceu, não sei que lar maravilhoso foi o seu, mas o meu foi muito normal. O meu lar parecia, falando assim do ponto de vista de um crente já há muitos anos, que a gente tinha alguma perturbação espiritual ali. Pensa num lar que não tinha paz e tinha muita briga. Pensa em briga violenta, e soco, chute, coisas voando, uma confusão. Foi ali, neste lar, que eu recebi Jesus. Gostaria de dizer para você que a minha vida não foi tão complicada assim, que a minha vida foi muito melhor do que isso, mas não seria verdade. Aí eu recebi Jesus, eu era nervosinho. Se você fosse criado onde eu fui criado, você seria nervosinho, você seria irritado, você logo daria respostas mal criadas, coice para cá, coice para lá, explodia de ira. Aí fui lendo a Bíblia, eu percebi que eu estava fora do ponto, né? Eu percebi que eu não era muito normal. Aí eu comecei a orar: Senhor, misericórdia, não só me perdoa dos pecados, mas me liberta. Me liberta de toda reação mal educada, de violência, de má educação, de agressividade. E eu orei por isso. O Espírito Santo de Deus está em mim e Ele me liberta da lei do pecado e da morte. Eu tenho essa libertação em Cristo. Eu quero. Tem que orar. Tem que pedir. Em Deus tem poder. Em Cristo Jesus tem vitória. O Senhor me libertou. Quem me conhece agora não acredita, acha que eu sou mentiroso. Porque eu sou bem menos nervoso, bem menos irritado, infinitamente menos briguento e menos agressivo do que eu já fui. Mas eu tive que orar: Senhor, me liberta.
está completamente fora da vida santa, está completamente fora da mansidão, está completamente fora de domínio próprio. Senhor, me liberta. Aquele que está em Cristo é perdoado, não só é perdoado, ele tem o Espírito Santo nele. E o Espírito Santo liberta da lei do pecado e da morte. A partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai falar do ministério santificador do Espírito Santo. Se nós mortificarmos os feitos do corpo, pelo Espírito Santo nós viveremos. Quem tem o Espírito de Cristo, ele é de Cristo, e quem é guiado pelo Espírito tem toda a inclinação do coração para a vida. Quem é dominado pela carne tem toda a inclinação do coração para a morte. Quando no verso 31, acompanha comigo, Romanos 8, 31, quando Paulo faz a pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus deu o Filho dele para nós, e o Espírito Santo, e nos declara filhos de Deus, e podemos ser guiados pelo Espírito, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem tem poder? Quem tem poder de impedir de sermos o que somos e ter o que temos em Cristo Jesus? Quem pode anular a obra de Deus em nossas vidas em Cristo Jesus? Quem pode nos tirar das mãos do nosso Redentor? Quem que tem poder contra Jesus? Não quer dizer que não tenhamos situações difíceis, mas nada tem poder contra o Senhor e contra a obra de Jesus em nós. Aquele que nos amou e deu seu Filho, nos dá em Cristo Jesus todas as coisas. Todas as coisas, irmãos, que a gente vai descobrir quais são elas na eternidade. E pode ser que depois de tanto tempo nós ainda vamos estar recebendo mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, porque o nosso Deus, ele é muito poderoso. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, elas são reais. Será angústia. Paulo teve tudo isso aqui. Na Ásia, em Éfeso, ele disse que até da vida desesperou. Será tribulação, será angústia. Eu estou falando de coisas reais, eu não estou falando por falar. O apóstolo Paulo não escreveu para ganhar prêmio de literatura. Ele escreveu porque ele era apóstolo de Cristo em situações reais. Será tribulação, será angústia, será perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada. Como está escrito, citando o rei Davi: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Teve duas pessoas que sabiam que era enfrentar a morte todo dia, era Davi e Paulo. Davi que teve que lutar com exércitos e mais exércitos ao redor de Israel, e o apóstolo Paulo, à luz do livro de Atos, sempre perseguindo, fugindo, preso. Eles sabiam, Davi e Paulo sabiam o que é ter tribulação. Davi sabia o que era fugir de Absalão em lágrimas. Eles sabiam que era tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Eles sabiam. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas será que alguém pode nos separar do amor de Cristo? Será que alguma dessas situações, por mais difíceis que sejam, tem algum poder contra o Senhor para anular a obra dele em nossas vidas?
Verso 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando a carta aos Romanos estava sendo escrita, possivelmente já havia começado em Roma e nas grandes cidades do império lançar cristãos para serem devorados pelos leões, e Nero, alguns anos mais tarde, de quando Paulo escreveu, fez de cristãos tochas vivas do jardim do seu palácio. Eles estavam vivendo de maneira real o que está escrito aqui. Não é peça de literatura, foi real. Irmãos foram mortos. Paulo já era testemunha da morte de Estevão. Eles foram mortos. Mas Paulo disse, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque em Cristo Jesus nós somos irremovíveis, nós somos indestrutíveis. Verso 38, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Se nós soubéssemos disso, irmão, nós experimentaríamos uma paz muito profunda e uma segurança enorme. Nada nos separa do Senhor, nada nos separa do amor de Deus, nada tira de nós todas as coisas de Deus que temos em Cristo Jesus. Mas é verdade que essas situações são reais e difíceis. É verdade que nós não devemos ser passíveis diante dessas situações. Nós que estamos em Cristo devemos ter o hábito de clamar, aprender com os salmos. Senhor, ouve minha oração, misericórdia. Tem que arrumar um jeitinho. Vai na reunião de oração, vai na vigília, arruma amigo de intercessão, busca a face de Deus e clama. Porque somos irremovíveis e indestrutíveis, mas as situações são esgotantes, são estressantes, elas não têm poder de nos destruir, mas elas nos esgotam. Nós temos que aprender a buscar a face de Deus e clamar. E quando nós clamarmos e buscarmos a face de Deus, nós temos o Espírito Santo. Lá no nosso coração a gente começa a ouvir a voz de Deus. Busca a minha face, clama, eu vou dar libertação, busca. E a gente clama e buscamos e começamos a ouvir a voz de Deus. Começamos a ouvir, está difícil, mas vai passar. Está difícil, mas você está em Cristo. Está difícil, mas você é irremovível, indestrutível em Cristo Jesus. Fica na minha presença. Eu vou dar a vitória. E situações muito difíceis, homens, pessoas, situações vêm contra nós, como se fossem feras querendo nos devorar, mas em Cristo Jesus tropeçam e caem, porque em Jesus somos irremovíveis e indestrutíveis. Nem que esta última coisa que vai tropeçar e cair seja a nossa própria morte, e em seguida estamos lá na presença de Deus. Não sei, você já pensou como é que vai ser quando você vê Jesus pela primeira vez? Eu já pensei várias vezes, eu estou ensaiando o que eu vou fazer. Mas eu acho que depois não vai ser nada disso, mas eu fico pensando. Eu fico pensando que quando eu ver Jesus eu vou ficar muito contente. Sabe assim, Copa do Mundo, último jogo, o Brasil vai ser campeão, falta 1 minuto e faz um gol. E vai todo mundo, corre em cima daquele jogador. Assim que eu quero encontrar Jesus, quero sair correndo e pular em cima dele. Não, estou falando sério, não estou brincando. Mas depois eu penso que, em seguida, ele vai falar: Silas, primeira e última vez que você pula em cima de mim aqui nas regiões celestiais. Você acabou de chegar, vai pulando em cima de mim. Eu acho que não vai acontecer. Na Bíblia, todos que viram o Senhor na sua glória, eles
se prostraram, caíram, desmaiaram. Acho que vai ser mais ou menos assim. Mas em Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo morto, ele teve uma visão de Jesus em pé, olhando para ele com os braços abertos. Eu acho que vai ser assim. Quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus pela primeira vez, vai ser muito maravilhoso. Os nossos inimigos tropeçam e caem, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nem que esse último inimigo seja a morte, que parece que está ganhando, porque quando a gente morre o cadáver fica ali deitado, mas nós já estaremos na presença de Deus. Os nossos adversários tropeçam e caem, porque em Jesus o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, o nosso refúgio. Quero pedir para você abrir a Bíblia no Salmo 27. Fica tranquilo, não vou começar outro sermão, eu só quero ilustrar o que eu estou dizendo com o Salmo 27. Eu quero ilustrar o que eu estou dizendo, porque foi Davi que escreveu no Salmo 44, verso 22, enfrentamos a morte todos os dias por causa do Senhor. Salmo 27, porque estamos em Cristo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quem que tem mais poder do que o eterno Deus? Quem pode anular a nossa salvação? Quem pode dizer que nós não seremos salvos, se o eterno Deus em Cristo é o nosso Pai, e se o nosso Redentor é eterno e Senhor sobre todas as coisas? Verso 2. Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, homens ou situações, e lá no hebraico é vir para cima, para devorar como feras selvagens. Eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, porque em Cristo Jesus somos removíveis, indestrutíveis, não tem ninguém que tenha mais poder que o Senhor Jesus. Verso 5, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Nós estamos em Cristo Jesus. Verso 6. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor, com a ajuda aqui do louvor da igreja, que é tão bom. Verso 7. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim, responde-me. Ao teu respeito o meu coração diz, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Verso 10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Irmão, aqui está um segredo. Foi o rei Davi que escreveu, por causa de ti enfrentamos a morte todo dia. Mas ele não enfrentava as adversidades, os inimigos, chorando no cantinho, não. Ele buscava a face de Deus. Somos irremovíveis, indestrutíveis em Cristo Jesus, mas aqui na terra a gente precisa de muito livramento. Tem situações aqui que são esgotantes, estressantes, chegam a dar até tristeza ou depressão, mas o rei Davi clamava misericórdia.
E se você leu a Bíblia prestando atenção, quando Samuel jogou óleo na cabeça de Davi, quando o Senhor falou para Samuel, Samuel, dos filhos de Jessé, é esse aí. Quando Samuel jogou óleo na cabeça dele, a palavra do Senhor diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Por causa disso, ele também se tornou um profeta. Vários dos salmos de Davi são salmos proféticos sobre Jesus. O Salmo 22 é maravilhoso. Fala da zombaria ao pé da cruz, fala que os seus ossos não seriam quebrados, fala que as suas roupas tirariam sorte, fala que a salvação dele chegaria a todas as famílias da terra. É o Salmo 22 que diz, que retratou que Jesus gritaria na cruz: meu Pai, por que me desamparaste? Rei Davi tornou-se profeta do Senhor. Rei Davi sabia o que era enfrentar a morte diariamente, o que era ter luta e muita luta, mas o rei Davi não tinha cerimônia com Deus. Ele orava, ele clamava: e misericórdia, oh, não esconde o teu rosto, ouve a minha oração. E o Espírito Santo dentro dele dizia: busca a minha face. Continua: você em mim é removível e indestrutível. E ele no coração dele respondia: a tua face eu vou buscar, e a tua face eu vou buscar. E aí Deus começou a ministrar. Aí Davi sabia que agora é verdade: nem que meu pai, minha mãe me abandonasse, o Senhor não me abandona. Ainda que o exército se acampe contra mim, e no caso de Davi não é poesia, irmãos. Ainda que os salmos são poéticos também, não era uma mera poesia. Os exércitos avançavam contra Davi regularmente, e ele dizia: mas eu confiarei, por causa do Senhor comigo, meus inimigos tropeçam e caem. E ele sabia disso. Quando Golias veio contra ele, ele falou: estou indo contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Foi uma pedrada só e o gigante caiu. Ele sabia que por causa do Senhor nele, ele era irremovível, ele era indestrutível. Por isso, no verso 13, no Salmo 27, apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Depois que Davi teve tantas experiências assim, ele tinha um desejo. É o desejo que a gente tem, não é? Quando você vai num congresso, numa conferência, tudo muito abençoado, você não quer que acabe nunca mais. Falei: amanhã é segunda-feira, que chato, né? O culto está uma benção, o domingo está uma benção, amanhã é segunda-feira, que chato. Bem que isso podia continuar. Foi o que Davi escreveu no verso 5. Pois ele escreveu no verso 4: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procure, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Davi, vai na minha casa, sim. Davi gostava tanto do Senhor, da presença do Senhor, que ele fez uma coisa que deu muito certo, mas uma coisa que parecia uma loucura. Davi pegou a arca que veio dos filisteus, em vez de ele colocar a arca no tabernáculo de Moisés, ele fez um tabernáculo para a arca. Esse tabernáculo estava no Monte Sião, ali nas imediações ali da sua fortaleza toda murada. Ele colocou o tabernáculo de Davi dentro da sua fortaleza. E ele levou a arca para pertinho do palácio dele. E ele organizou 24 turnos de oração, que na verdade eram 24 blocos de levitas, que assumiam ali o trabalho de adoração a Deus e de oração, possivelmente por uma semana, um mês, algo assim. E depois vinha outro bloco tinha milhares e centenas de milhares de levitas, então isso foi fácil de fazer.
mas ele levou toda a adoração a Deus para um tabernáculo que ele construiu, para a arca que ele pôs nas dependências da sua fortaleza. Davi queria estar tanto na presença de Deus, mas o Senhor em algum momento falou assim para Davi: Davi, mas não é por nada não, você é rei, hein? Tem um reino aí para você administrar. Tem muita viúva, Davi. Tem muitas pessoas pobres, tem estrangeiros, tem muitas situações, Davi. Temos que ser que nem o Senhor Jesus. Ora ele se separou no deserto, ora na planície, ora no monte, mas depois ele saía dos períodos de consagração e passava de vila em vila proclamando que o reino de Deus chegou. Ele subiu no monte da transfiguração, mas desceu para expulsar o demônio daquele menino que ninguém conseguia expulsar. Davi ficou tão bom em buscar a face de Deus e ver a vitória de Deus em sua vida, porque no Senhor ele era irremovível, indestrutível, que ele não queria mais que o culto acabasse. O Senhor falou: não, Davi, mas de vez em quando você tem que sair daqui. E recebereis poder ao descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas. De alguma forma, via pequenos grupos, células, as igrejas mudam o nome, ou através de ministérios, seja ele qual for, de socorro, de evangelização, de visitação. De alguma forma, nós temos que encontrar as pessoas que não têm Jesus, porque só em Jesus elas se tornarão irremovíveis e indestrutíveis. A vitória de Jesus não é só para nós, é para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, nós estamos num culto missionário falando de Jesus, falando de sua pessoa, do seu poder e da sua obra, porque isso que é missões. Missões é falar de Jesus, quer seja na nossa cultura, quer seja lá longe. Não tem outro redentor, não tem outro caminho para Deus, não tem ninguém que tenha mais autoridade do que Ele para nos perdoar e nos declarar justos, porque Ele morreu por nós quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e o recebemos como Senhor e Salvador. Ele é o único caminho para Deus Pai. Obra missionária é isso. Nós que somos salvos, queremos fazer diferença aqui nessa terra sem Deus. Somos sal da terra e luz do mundo. Nós queremos proclamar esse Jesus. E aqueles que têm uma chamada e foram previamente aprovados pela igreja local, e eles saem para o campo missionário, eles precisam de oração, contribuição, mas eles precisam estar onde eles estão, porque só tem salvação em Cristo Jesus. Só em Jesus nós somos irremovíveis, nós somos indestrutíveis. Eu quero orar por vocês, eu quero pedir que vocês fiquem em pé para fazer a sua oração, mas eu quero deixar o apelo para o pastor Daniel, apelo que ele sentir que ele deve fazer. Pastor Daniel, o Sérgio, um dos dois aí. Aqui eu sou servo, eu não mando em ninguém não, eu só sugeri. Mas eu quero orar por vocês. Aí onde você está, feche os seus olhos, apresente o seu coração diante do Senhor. Você em Cristo Jesus é irremovível, é indestrutível. Nada pode tirar o perdão que você tem, a vida eterna que você tem. Você está selado com o Espírito Santo. Assim como Paulo disse que na Ásia até da vida desesperou, possivelmente você passou ou está passando por uma situação muito esgotante. E nós não vamos minimizar. Paulo e Davi podiam dizer: por causa de ti nós enfrentamos a morte todos os dias. Estavam falando de situações difíceis, estavam falando de conflitos, de batalhas, de ameaças, de prisões, coisas muito sérias. Paulo sabia que nada podia separá-lo do amor de Deus, e que em Cristo Jesus, mesmo que ele morresse, ele era mais do que vencedor,
que para ele viver era Cristo, mas morrer era lucro, mas a luta era luta desgastante mesmo. O rei Davi e o apóstolo Paulo aprenderam que no desgaste da luta a melhor coisa é clamar a Deus e falar misericórdia. Falar misericórdia, onde você está, fala misericórdia. Clama misericórdia. O Espírito Santo que está dentro de você vai falar com você. Coloque-se na presença de Deus e ore. Senhor, eu tenho essa situação difícil. Manifesta o teu poder e a tua misericórdia, ouve a minha voz. Livre-me, ouve a minha oração. E o Senhor vai falar no seu coração, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai saber que Deus está ouvindo o seu clamor nesse momento. Enquanto você ora, eu também estou orando por você. Pai amado, eu coloco a vida de cada pessoa que veio nesse culto missionário. Missões é falar do teu Filho Jesus, é falar do Deus missionário, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. Como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Isto é missões, encontrar Jesus e ter em Jesus o tudo de Deus, ter em Jesus todas as coisas do Senhor, ter em Jesus o perdão, a justificação, a vida eterna, o Espírito Santo, não só o perdão, a libertação de pecados, e ter a presença do Senhor, dos teus anjos, diante das tribulações e das angústias, quando nós precisamos tanto do teu livramento. Se o Senhor é por nós em Cristo Jesus, quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Em Jesus somos mais do que vencedores. Pai amado, através do teu Espírito Santo, toca o teu povo neste momento. Ouve o clamor do teu povo. Se for questão de enfermidade, manifesta o teu poder curador. Se for questão de livramento, como Esther, apressa, Senhor, para dar o livramento. Se for perturbação das trevas, repreendemos no poderoso nome de Jesus e mandamos embora em nome de Jesus, recebendo do Senhor a vitória do Senhor e a bênção do Senhor. Amém.